A produção de automóveis de passageiros como sedãs e wagons à venda nos Estados Unidos está em queda livre desde 1975, enquanto os SUVs tiveram um aumento constante. No ano passado, SUVs e caminhonetes representaram 80% de todas as vendas de carros novos. Em 2011 era somente 52%. O fato de os americanos gostarem de carros grandes provavelmente não chocará ninguém. Eles estão em toda parte. As razões por trás desta transformação são mais do que apenas culturais. Tudo remonta a uma política de 50 anos com início a uma grande mudança na forma como os carros americanos são projetados. Nova York foi o 45º estado a sucumbir oficialmente à aquisição de SUVs e caminhonetes em 2014 de acordo com uma análise do Washington Post. O Alasca foi o primeiro estado a ter domínio de carros grandes, em 1988. As pessoas têm muitos motivos para escolher um carro grande, e certamente a infraestrutura nos Estados Unidos suporta essa escolha. Ao contrário de muitos outros países, os Estados Unidos têm um ambiente construído em torno de carros. Possuem estradas largas, vagas de estacionamento amplas e abundantes, e casas com bastante estacionamento. Existe um senso comum que quanto maior o carro, mais você tem uma sensação de segurança, e quanto menor o carro, maior a probabilidade de pensar em ser machucado em caso de sofrer um acidente. Os SUVs e caminhonetes não costumam ter problemas para puxar um trailer de quase 2.500 kg, sendo uma cena até comum nas estradas americanas. Em outros países, como o Brasil por exemplo, um problema para quem tem carros grandes é que custam caro para abastecer. Mas devido aos baixos impostos sobre combustíveis nos Estados Unidos, o combustível é extremamente barato em comparação com outros países. Mas há outro motivo negligenciado em relação aos carros grandes, relacionados à razão pela qual existem SUVs em primeiro lugar. Na década de 1970 havia uma escassez de petróleo estrangeiro nos Estados Unidos, conhecida como época da crise do petróleo. O governo dos Estados Unidos então estabeleceu regras para as montadoras para começar a tornar os carros mais eficientes em termos de consumo de combustível para diminuir a dependência dos mercados petrolíferos mundiais. Em 1985, os carros novos tinham que percorrer 11 km por litro ou aproximadamente duplicar a sua eficiência de combustível. Essas novas regras foram aplicadas a carros como sedãs e wagons sob uma categoria conhecida como carros de passageiros. Mas havia alguns tipos de veículos que o governo dos Estados Unidos isentou destas regras, como os utilitários, os quais motoristas comuns não estavam dirigindo naquele momento. E a ideia era que estes fossem veículos usados por agricultores, equipes de construção, empresas que transportam cargas, onde esses veículos precisam ser capazes de fazer seu trabalho sem ser sufocado pelos controles de emissões e sem se sujeitar a padrões irrealistas de consumo de combustível. Então, os carros de passageiros têm um conjunto de regras rígidas, e a categoria de utilitários possui outro conjunto de padrões mais relaxados. Este regulamento criou um incentivo para os fabricantes de automóveis transformar as caminhonetes em veículos de uso diário. Coloque um rádio, muito espaço de carga e assentos confortáveis e pronto. Foi assim que surgiu o SUV. Uma montadora precisa gastar menos dinheiro e menos tempo se dedicando à economia de combustível e à melhoria das emissões, se eles estão fabricando e vendendo um SUV, já que se enquadra em uma categoria que é menos rigorosamente regulamentada. Um dos primeiros SUVs foi o Chevy Blazer, construído na base da caminhonete Chevy S10. Esta é a definição tradicional de um SUV. Ser construído na base de uma caminhonete. E para atender à definição legal de SUV, tinha que ter alguns ângulos de folga e dimensões corretas. Pegar um veículo utilitário e transformá-lo em um dispositivo de luxo premium que por acaso era utilitário. Depois vem o Grand Cherokee. O Jeep Grand Cherokee foi construído como são os automóveis de passageiros, o monobloco. Esses dois tipos de construção de carro, baseado em chassi monobloco, hoje formam a distinção entre os SUVs tradicionais e a nova e cada vez mais popular categoria de crossover. O Grand Cherokee fez parte da história de sucesso inicial dos SUVs nas décadas de 90 e 2000.
E é um que continua até hoje. Essa tendência em relação aos utilitários leves é a razão pela qual empresas como a Volkswagen, que antes vendiam principalmente automóveis de passageiros, descontinuou muitos deles hoje, como o Passat, em favor de SUVs e crossovers. E eles pararam de produzir todas as suas wagons. A Ford, por exemplo, parou de produzir todos os seus automóveis de passageiros, exceto o Mustang, que é um ícone e é praticamente uma marca própria. A Buick sempre fabricou carros. Eram principalmente sedãs. E apenas com a mudança do mercado, praticamente não são mais vendidos sedãs da Buick. Eles nem fazem mais sedãs. São todos crossovers. Então esse gráfico começa a fazer muito mais sentido. 1975 foi o ano em que esses padrões de economia de combustível foram aprovados para sedãs e wagons, os mesmos que não se aplicavam tão estritamente a SUVs e caminhonetes. As montadoras têm investido mais em pesquisa e desenvolvimento de criação de modelos que se enquadram na categoria SUV. A partir de 2016, os padrões de economia de combustível mudaram novamente. Veículos ainda são separados pelo padrão mais rígido para automóveis de passageiros e padrão mais flexível para utilitários leves e SUVs. Isso significa que os fabricantes de automóveis não são apenas incentivados a eliminar progressivamente os automóveis de passageiros da sua frota, mas eles são pressionados a tornar cada categoria maior. O Toyota Camry ficou mais longo e mais largo, e o Toyota RAV4 também. Um impacto preocupante dos carros grandes é a ameaça que representa para os pedestres. Um estudo descobriu que substituir o crescimento dos SUVs por carros teria evitado mais de 1.000 mortes de pedestres. Pessoas a pé são atingidas mais alto e em regiões mais vulneráveis quando atingido por um SUV ou uma caminhonete em vez de um carro de passageiros. É pouco provável que os Estados Unidos se tornem um país de automóveis pequenos novamente tão cedo. Mas esta transição dramática para carros grandes não se tratava apenas da escolha do consumidor, mas foi possibilitado por uma escolha política.